Graça e paz da parte de Deus, do Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Lucas e você está no canal Evangelho Puro e Simples. Pessoal, hoje eu quero responder a uma questão que é uma questão muito antiga, tá certo? E que circunda esta questão muitas especulações, muitas conjecturas, muitas visões distintas, visões humanistas, visões literais, visões simbólicas, né, do que vem a ser esta marca da besta, este símbolo, este sinal, este selo, esta marca da besta. O que seria? Então vamos ler o texto para embasar a nossa argumentação, tá certo? Esse texto que fala, o texto que fala a respeito da marca da besta, se encontra em Apocalipse, no capítulo 13, no versículo no capítulo 13, no versículo 16 até o versículo 18, tá certo? Vamos ler. E faz que a todos, pequenos, grandes, ricos, pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa, tá certo? É na mão direita ou na testa. É um sinal só, ou é num lugar ou é no outro, tá certo? Para que ninguém possa comprar, vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome, tá certo? Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque o número é número de homem. E o seu número é 666. Então, o que acontece? É um assunto bastante comentado, tem diversas posições diferentes que visam decifrar sobre o que exatamente João estava falando, do que ele estava tratando quando ele escreveu. Nós sabemos que João, quando ele recebeu a visão do Apocalipse, ele estava, como diz a tradição, preso na ilha chamada Patmos, né, por causa do testemunho, por causa da palavra de Deus e do seu testemunho, testemunho de Cristo. Então, Jesus envia o seu anjo para mostrar a João as coisas que haveriam, então, de acontecer. Então, João escreve tudo isso aqui, precisamos contextualizar também, tá certo? Para uma igreja desse tempo, uma igreja que estava sob o domínio de Roma, o imperador era o imperador Domiciano, tá certo? E a igreja estava sofrendo contínua e ardente perseguição. Todos quantos professavam o nome de Jesus e ser cristãos estavam sofrendo esta grande perseguição por parte do Império Romano, tá certo? Então, o anjo, por meio das revelações de Cristo, descortina então essas visões acerca do que haveria de acontecer, tá certo? Então, a besta que subiu das águas desse capítulo 13 é quem? O anticristo, tá certo? E a besta que subiu da terra, o falso profeta, que tem por função primordial fazer com que toda a terra, todos os homens, servos, livres, pequenos, grandes, ricos, pobres, adorem a besta, que é o anticristo, e sigam-na, tá certo? Essa é a função deste falso profeta. E para entendermos esta dinâmica, a gente precisa entender o seguinte, um aspecto muito curioso a respeito do dragão, de Satanás, porque essas duas bestas, tanto o anticristo quanto o falso profeta, eles atuarão sob o poder do diabo, tá certo? De Satanás, da antiga serpente. Então, quem está por detrás
tá certo? Manipulando as ações destes seres, é exatamente o diabo. E o diabo ele tem uma inerência em si de sempre desejar copiar a Deus, tá certo? Ele nunca cria, ele nunca faz surgir nada novo, mas ele sempre copia, ele sempre tenta imitar as ações de Deus e do seu Cristo. Nós vemos em diversos aspectos no texto aqui que ele procura imitar a Deus, né? Em algum texto, salvo engano, está lá em Tessalonicenses, que diz que ele quererá ser como Deus, né? E se assentar no lugar de Deus. Está lá em Ezequiel 28 também. Desejará ser como Deus e quererá ser adorado como Deus. Tá certo? Isso será uma grande blasfêmia. Ele tem sobre si o nome de blasfêmia, diz aqui o capítulo 13. Tá certo? Por que eu estou dizendo isso? Que ele desejará imitar a Deus. O que isso tem a ver com o número 666, o número da besta, ou o número de homem? O que tudo isso tem a ver? Porque ele diz que esse número, esta marca, será colocada, né, ou na mão direita ou na testa. Então, quem serão marcados? Aqueles que se submeterem ao anticristo, que aceitarem a sua política de governo, tá certo? Aceitarem as suas propostas, aqueles que se deixarem seduzir pelo seu poder de persuasão, porque ele será um líder carismático, tá certo? E muitos ficarão fascinados pelos poderes que lhe será dado pelo dragão. O diabo vai dar poder para ele. Aqui diz que até mesmo de ressuscitar, né? Querendo ensinar a chaga, a besta cuja ferida mortal fora curada. Está escrito aqui, ó, no capítulo 13. Né? Quer dizer, o que é a ferida mortal ser curada? É tentar imitar a ressurreição de Cristo. A gente não sabe se essa ressurreição realmente ocorrerá ou será enganosa. Eu particularmente acredito que será enganosa. Então ele tem esse aspecto de querer imitar a Deus. E por que ele fala que ele quer colocar uma marca, né, sobre todos aqueles que seguirem e que adorarem a imagem da besta? Por que ele quer pôr um sinal, olha o verso 16, na mão direita ou na testa? Por quê? Porque ele vai querer diferenciar os que são dele dos que são de Cristo, tá certo? Porque pouco se fala, mas os que são de Cristo já têm uma marca, tá certo? Vão ser assinalados também. E ele, em imitação, quererá assinalar também, por um sinal, um selo, sobre aqueles que são dele. Tá certo? E aonde que está escrito que os que são de Cristo também terão um selo? Vamos para Apocalipse, capítulo 7, versículo... Vamos ler, é um capítulo curto, vamos ver, ó. Capítulo 7 de Apocalipse, ó. E depois destas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo, presta bem atenção, não danifiques a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalados, olha lá, colocado o sinal, o selo, nas testas, os servos do nosso Deus. É o verso 3. Mais uma vez, não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado nas testas, em algumas bíblias está a fronte, né? Os servos do nosso Deus. Ouvi, e o número dos assinalados eram 144 mil assinalados de todas as tribos de Israel. Então, quer dizer, os que são de Deus também têm um selo. Eles são dotados de um sinal. E que selo seria este dos crentes?
Efésios capítulo 1, versículo 13, nos mostra que selo é este. Vamos lá. Efésios 1, versículo 3. Vamos lá, versículo 13. Perdão, versículo 12, um acima. Com o fim de sermos para o louvor da sua glória. Nós, os que primeiro esperamos em Cristo, os crentes, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança. Tá certo, pessoal? O selo do crente, do cristão, é este selo do Espírito Santo que recebemos quando cremos em Cristo, cremos na palavra do seu poder, da verdade, o evangelho da nossa salvação. Nós recebemos este selo, esta marca do Espírito Santo em nós. Este é o sinal dos remidos, dos redimidos, dos justos de Deus. Então, o que acontece? Quando Satanás fala que será, quando diz o texto que será colocado um sinal, será posto um sinal na mão direita ou na testa, é exatamente uma imitação do diabo e dos falsos profetas, do falso profeta e do anticristo, na tentativa de marcar, de copiar a ação de Deus, que também pôs selo, sinal e marca sobre aqueles que são seus, tá certo? E vamos explicar alguns aspectos aqui. Essa marca, ela não é uma marca literal, tá certo? Circula uma crença de que poderia ser um chip do tamanho de um grão de arroz implantado na pele, né? Outros vão ainda mais longe, dizendo que a marca da besta seria uma vacina contra alguma doença, tá certo? Na nossa opinião, na nossa singela e humilde opinião, nada disso tem sentido. A marca do anticristo, a marca da besta, será a marca do pecado, a marca da apostasia. Quando, nos períodos de perseguição que vão acontecer, quando eu apostatar da fé, virar as costas para Cristo, eu ou qualquer um, quando nós fazemos isto, para não falar nós, né? Quando as pessoas fizerem isto, apostatarem da fé, blasfemarem e irem se dobrarem e se submeterem à besta, eles vão estar crendo na mentira, abraçando o pecado, o engano. Então elas acarretarão sobre si este sinal. É o sinal do pecado, tá certo? Enquanto que os seguidores de Cristo, eles trarão sobre si o sinal, o selo do Espírito Santo, a marca de Jesus Cristo, tá certo? E por que, pessoal, que seria na testa ou na mão? É porque na testa essa marca se manifestaria no raciocínio da pessoa, né? Porque a cabeça é que governa todo o corpo. Do cérebro emanam os comandos para todo o corpo. Então primeiro você precisa entender para que depois você realize, tá certo? Então a marca na testa, ou seja, no intelecto da pessoa, ele entende que o anticristo deve ser digno de adoração. Então ele entende isso e se prostra a favor dele, tá certo? Se submete a ele. E então, com as suas mãos, ele fará as obras que o anticristo então ordenará na sua política, no seu mandato, né, político e religioso, que será antagônico às verdades de Deus. Isso é a marca na testa ou na mão. Intelecto e condição de realizar as obras, trabalhar em prol do anticristo. Tá entendendo, pessoal? Bom, vamos mais para frente. Vamos ver aqui.
como você falasse, né? E faz com que, verso 16, e faz que a todos, pequenos, grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa. É isso, né? 17, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Então, o porquê, de que forma que aqueles que não receberem sobre si o sinal da besta não poderão comprar e nem vender. O que acontece aqui, pessoal? Como que a gente entende isso aqui? O anticristo, ele aparecerá com as suas promessas mirabolantes, tá certo? Enganando a muitos. E ele será um líder político, ou seja, ele terá poder de exercer a sua autoridade também sobre a economia, tá certo? Então, assim sendo, ele tendo esse poder sobre a economia, sobre os mercados, né? O que vai acontecer? Ele fará com que ele dificultará, usando a sua influência e a sua autoridade, ele dificultará àqueles que não aderirem à sua política. Tá certo? Até no aspecto econômico, até no comércio, nas indústrias, tá certo? Quando ele implantar sua política diabólica, maldosa no mundo, ele vai fazer com que ele vai exercer a sua influência de tal maneira que até mesmo os aspectos econômicos, tá certo? Daqueles que não se submeterem a ele, serão restringidos. Ele vai dificultar por meio da economia a vida dos cristãos, tá certo? A vida material dos cristãos. Isso que nós vemos também ali no selo do cavalo que Jesus abre, quando aquele cavalo preto sai, né? Salvo erro, é o terceiro cavalo, o terceiro selo. Aquele cavalo sai e ele tem uma balança na mão, né? E ali tem a medida do trigo e a medida da cevada, né? E mostra um tempo de grande escassez. Por quê? Porque quando o anticristo ele implantar o seu governo na terra, tá certo? Aqueles que o seguirem terão facilidade, até mesmo na economia, até mesmo no trabalho, até mesmo na alimentação, na escola, nos hospitais. Coisa que os cristãos, ou seja, aqueles que não adotarem o seu sistema de governo e não trouxerem sobre si a marca da besta, vão ter dificuldades para se manter fiéis àquilo que eles acreditam que é a palavra de Deus, tá certo? Por isso que eles não vão poder comprar e nem vender. Tudo vai ser escasso para o cristão dentro do governo dessa besta chamada anticristo. Não vai ser fácil para a igreja, tá? Até a alimentação vai ser difícil, o comércio vai ser difícil, tá certo? Até para o homem adquirir o seu próprio sustento, ele vai encontrar grandes dificuldades, tá certo? Olha, senão somente aqueles que tiver o sinal que terão essas facilidades, que terão esses privilégios, tá certo? Continuando, e aqui é a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de homem, e o seu número é 666. O que queria dizer isto? O que João queria dizer com isto, pessoal? É o seguinte, também há diversas versões, diversas interpretações deste versículo, né? Uns dizem que o 666 é aquela numeração que está sobre aquele chapéu, vamos dizer assim, do Papa, né? Outros atribuem esse número a Nero e tudo mais. Mas, pessoal, isso aqui é o seguinte, a gente precisa entender o sistema de números do Apocalipse. O número 6 é o número de homem, tá vendo? Tá escrito aqui, ó. Calcule o número da besta porque é número de homem. O que é o 6? O 6 é o número de homem. Simboliza
aquilo que está incompleto, tá? Visto que o 7 é o número da plenitude, da totalidade, da perfeição. Isso não é eu que estou falando, não. É a simbologia dos números dentro do próprio livro do Apocalipse, tá? Então, o 6, por que 666? É número de homem, tá? 6, 6, 6. Ele nunca chega ao número de Deus, que é 7. Então, já que é número de homem, é o número 6, 6, 6. Por mais que se aumente o 6, nunca chega no 7, tá certo? É número de homem, é um número incompleto, tá certo? É isso que está querendo dizer. O que nós aprendemos com isso? Com esse 666. É o seguinte: por mais poder que o dragão dê ao anticristo, ao falso profeta, de imitar a Deus, de fazer grandes sinais, prodígios, de dominar praticamente a terra inteira, ele sempre vai ser homem. E o seu poder nunca será igual, nunca se equipará, nunca se igualará, nunca será colocado em pé de igualdade com o poder do nosso Deus vivo e todo-poderoso. Tá certo, pessoal? Então, este é o assunto que eu quis trazer e explicar o que significa este número, esta marca da besta, tá certo? É a nossa singela opinião. Espero que eu tenha contribuído para a sua compreensão deste texto. Obviamente que há outras linhas de interpretação que discordam do que eu estou ensinando aqui, porém, a meu ver, esta visão é a mais coerente com as Sagradas Escrituras. Tá certo, pessoal? Que Deus abençoe vocês. Curta, compartilhe, tá certo? E se inscreva no nosso canal e nos ajude para que mais pessoas possam estudar a palavra de Deus juntamente conosco, porque este é o nosso prazer, tá certo? Pode criticar também, pode contrariar, deixa aí nos comentários também, que nós estaremos lendo e, na medida do possível, também respondendo a todos os comentários também, tá certo? Que Deus abençoe a cada um e até a próxima, pessoal. Valeu!